tarde, senhor Ailton. Boa tarde, senhor Ailton. Boa tarde. Doutor, eu não tenho condições de responder a este senhor as perguntas que ele vai fazer. Ele não tem autoridade moral para me confrontar. Sabe por quê? Porque ele me chama de bandido. Ele segurou uma faixa na avenida, em uma conferência, onde eu tinha pastores internacionais aí, dos Estados Unidos, da Argentina, da Espanha. Ele segurou a faixa 3 dias no sol quente, corrupção, ataques morais contra a minha moral. Ele grava mensagem na internet dizendo o seguinte, doutor, dizendo assim, dê mesmo, um senhor que disse que ia dar na minha cara, ia dar na cara de outros pastores. Este senhor aqui, tem gravação, dê mesmo, é para dar mesmo na cara dele. Agora, eu responder a ele, doutor, é muito constrangimento. Mas o senhor está em audiência. Eu sei, doutor. O senhor respondeu às minhas perguntas, as perguntas dos seus advogados, as perguntas do promotor o senhor vai responder. Vou responder. E este cidadão advogado está defendendo os querelados. Agora, doutor, a Constituição me dá o direito de ficar calado também. Como testemunha informante, como o senhor iniciou a audiência, eu vou respeitar. Pois não, eu agradeço, agora, doutor. Isso vai causar um prejuízo terrível ao Pois esclarecimento. não, doutor. Mas dos ele não fatos. tem, doutor, autoridade para vir aqui me atropelar e me falar, porque ele está fazendo... Eu nem falei. Aqui, o senhor não falou aqui. O senhor ele grava a mensagem, ele ataca frontalmente. Mostra a mensagem. Já se Pastor, vai. Já se vamos vai fazer o provar. seguinte. O senhor pode esperar que vai provar. Vamos fazer o seguinte. Não vamos dar início a uma polemização sem necessidade. O que eu quero lhe dizer é que o senhor, como informante, o senhor tem esse direito de dizer não quero mais responder a perguntas e fazer o quê? Mas que? Eu tenho que fazer Mas as que? perguntas. Ele não responde, mas Mas eu que? vou fazer. Eu ia dizer exatamente isso. Pode fazer. Posso fazer? Exato. Pode fazer. Exato. Agora o senhor não tem autoridade para estar me confrontando. Não. Quando o senhor me chama de senhor- corrupto, o senhor dá publicamente. Pastor, Meu Deus. eu lhe peço moderação. Nós aqui não estamos num embate. Nós estamos em uma Pois não, audiência doutor. solene e formal, como são quando o senhor está no Tem gravações ele no dizendo, doutor, parlatório ele de vai sua falar. igreja. Ele vai falar. Veja, eu vou fazer ele falar. Eu não estou aqui para mediar discussões. Eu estou aqui presidindo Pois uma não. audiência. Pode fazer. Pastor, se o senhor chamando o doutor Simões, excelência, se o senhor quiser, claro, lógico, dentro da conveniência, o senhor conduz tão bem a instrução, mas se o senhor achar conveniente suspender a audiência por 3 ou 5 minutos para que eu converse com o pastor, orientar sobre o que ele pode e o que ele não pode fazer enquanto informante. Está suspensa a audiência. O senhor conversa com o pastor, porque o advogado de defesa tem que fazer as suas perguntas. Se ele responde, é outra história. Pronto. Posso ir? Eu sofri, no exercício da minha profissão, nesta tarde, um ataque pessoal à minha pessoa. Apesar de ser membro da igreja por mais de 45 anos. Eu estou hoje na condição de advogado e mereço todo o respeito nessa condição. Eu não vou admitir ser desrespeitado no exercício profissional. É esse o meu protesto que eu coloco, doutor Brito, para que seja respeitado a minha condição nesse momento. Hoje aqui, eu não sou ovelha do senhor Ailton José Alves, eu sou um advogado no exercício da minha profissão. Então, eu mereço o devido respeito. É isso que eu peço. E peço que seja também garantido o meu exercício por Vossa Excelência, que está presidindo essa audiência. É o que eu peço. Foi usado, no início do depoimento do informante, que os querelados mencionaram um termo pejorativo. Eu gostaria de saber do informante que termo pejorativo foi esse. Os termos estão já aí no processo, né? Mas o advogado quer que o senhor fale. Ora, os termos estão no processo, doutor, porque ele acusa a direção da igreja, diz que há improbidade. E o que é? Se há improbidade, ele está acusando de que há corrupção, está chamando a nós de corruptos. Foi isso que eu estava mencionando. Foi utilizado também o termo... Chamado de ditador, de vários termos pejorativos. Foi chamado também o termo que não só os querelados, como outras pessoas também são quadrilha. Esse termo quadrilha refere-se à quadrilha de criminosos? Eles funcionam, eu disse, doutor, como uma quadrilha, que quer dizer um grupo de pessoas que macomunam para atacar a honra de outra pessoa. Vossa Senhoria falou agora há pouco o seguinte termo: aí fora não se resolve assim. Você poderia exemplificar o que esse termo quer dizer? Quer dizer aquilo que o senhor disse, que é para bater mesmo. Isso que o senhor disse, lembra? Dê mesmo, bata mesmo. É isso aí que o senhor estava dizendo. O senhor estava orientando a fazer assim. Segundo a queixa, o termo obreiros em conflito, em guerra, em divisão, brigas constantes, foi a primeira difamação colocada aqui na queixa.
Tem gravações, né? Deixa eu terminar minha pergunta. A IEDPE, a Igreja Centenária, tem um jornal denominado AD News. Na edição de junho de 2017, ano 6, número 63, página 3, foi veiculada a reportagem com a seguinte manchete: a islamização no Brasil, um perigo muito maior do que o imaginado, provocando uma intolerância religiosa contra os muçulmanos no Brasil. Tal imputação pode ser reputada como guerra e divisão entre irmãos de outras denominações? Eu não tenho nada a responder porque isso já foi tratado no fórum correspondente. E foi dirimido esse problema. Tal reportagem sabe dizer se atingiu de forma preconceituosa o Centro Cultural Islâmico e o Instituto Latino-Americano de Estudos Islâmicos? Não tem a ver com o processo apresentado no momento. O termo fala guerra e divisão, por isso que eu estou fazendo essas perguntas. Sabe informar, senhor Ailton, se o senhor assinou como representante da igreja um termo de reajustamento de conduta com o Ministério Público de intolerância religiosa, preconceito e discriminação contra os muçulmanos? Eu não vou responder porque isso já foi solucionado no fórum correspondente. Senhor Ailton, como presidente da IEDPE, em um pronunciamento para a igreja, o senhor foi gravado dizendo a seguinte expressão: o irmão Zé Luiz saiu, veio um feiticeiro com um projeto de um centro espírita. Na hora abriram e levaram para a autoridade para aprovar. Então a igreja sofria essa discriminação. Reputar os espíritas como feiticeiros seria uma intolerância religiosa praticada pelo gestor Ailton ou a IEDPE? Não vou responder porque não faz parte dos autos. Né? Faz parte da queixa feita por Vossa Excelência, senhoria, representando a igreja. Não quer responder? Não faz parte. Não, faz parte, faz. Não faz. Faz parte. O termo, vou ler aqui, é o que o senhor Excelência. está dizendo. Eu vou ler para Vossa Excelência esse termo. Não é cabível a discussão, não é cabível. Não, Ele vai responder. vai responder, pronto. Continue. Senhor, tem mensagem do WhatsApp em rede social. Vossa Excelência mandou uma mensagem com o seguinte teor: é bom aplacar os ânimos para não se transformar em uma guerra religiosa, pois juiz, delegado, prefeito, vereador, polícia, ministério público, gays, o diabo, os demônios, etc., todos são católicos. Lembre-se, tal pensamento constitui o tratamento da Igreja Assembleia de Deus em relação aos outros segmentos religiosos? Eu não vou autoridades responder porque eu homossexuais? nunca usei dessa argumentação. Quem me conhece na igreja sabe que eu sempre combati o tratamento com discriminação a outras igrejas. O querelado no texto indicado como primeira difamação menciona que muitos pastores e obreiros são maltratados quando comparecem ao gabinete da presidência da IEADPE. Com palavras ásperas ditas pelo gestor vice-presidente Ailton Júnior, tal denúncia atinge a honra subjetiva da IEDPE ou a da presidência ou vice-presidência? Eu não vou responder porque quem atende os pastores sou eu, que sou o presidente. Senhor Ailton, o senhor, como presidente da IEDPE no estado de Pernambuco, onerou os cofres da IEDPE com um montante de R$ 3.735.876 reais e 50 centavos, conforme a execução do Ministério Público, que tramita na Sexta Vara da Fazenda por descumprimento de termo de reajustamento de conduta em relação à ação de uma igreja? Protesto, Excelência. Mais uma vez se repete, se repetiu em outras audiências. Eu esclareço do que se trata isso. Se trata de excesso de som num dos templos. O Ministério Público o Ministério Público efetivamente executou a igreja e esse procedimento está... Doutor Luiz Mário, deixa o pastor responder a pergunta. Se ele disser não quero responder, Doutor é Luiz, problema o dele. senhor sabe tanto respeito que eu tenho pelo senhor e a Exato. admissão. Tá? A realização de perguntas Essa pergunta, absolutamente inúteis. essa pergunta tem nexo causal com tudo que se está discutindo aqui em relação aos querelados. Então, eu não pretendo, obviamente, estabelecer o contraditório entre a parte, o advogado da parte e o magistrado. Mas apenas a título de esclarecimento. Trata-se de inquérito civil por excesso de som. Havia efetivamente um descobrimento dito por parte do Ministério Doutor Público Luiz Mário. acordo, e foi executado. Doutor Luiz Mário, o senhor, Mas- nas suas razões finais, nas suas alegações finais, o senhor aborda todo esse tema contraditando todos esses fatos. Mas eu também quero ressalvar Eu? que não me furtarei em protestar as Muito bem. que não tem Pois não. a ver com o processo, logicamente. Constou o protesto, vamos seguir. Doutor Luiz Sendo Miguel. passível de prejuízo ao erário da IEDPE, considerando que os querelados são membros dizimistas da igreja e o processo tem natureza pública, podem demonstrar a resignação através dos meios legais, inclusive nas redes sociais, não se traduzindo qualquer ataque ou uma subjetiva da IEDPE à divulgação dos erros dos seus gestores. Os dois querelados não são membros em comunhão da igreja, doutor. Eles não são membros. O representante legal da igreja, o senhor Antônio Peixoto, em audiência aqui passada, ele afirmou que o querelado Sivaldo há 20 anos
persegue a igreja. E durante esses 20 anos, por que a direção da igreja não tomou nenhuma providência de excluí-lo formalmente? Eu não vou responder porque pode estar sendo tirado do contexto e eu não vou. O doutor Peixoto terá que explicar. Foi ele que afirmou. O senhor Peixoto, juntamente com Vossa Senhoria, afirmou que há 4 anos esses vídeos difamatórios são divulgados pelas redes sociais contra a honra do pastor presidente da IEDPE. Qual o motivo de só agora se ajuizar a queixa para coibi-los? Afirmando ainda o senhor Peixoto, que é um grupo de 100 pessoas, qual o motivo de não se ingressar contra as 98 outras pessoas que difamam? Eu não vou responder porque eu acho uma pergunta muito sem sentido. A mim me compete o direito de entrar quando eu quiser, se eu me sentir ofendido. Mas quem prestou esse depoimento foi o representante da igreja, no momento aqui, sob a orientação do juiz. Já respondi, doutor. O senhor Peixoto também afirmou que as difamações são feitas através de um grupo chamado de Cristão Autêntico e Lacada, e que esses grupos são administrados pelos membros da IEDPE, de nomes Josué, Daniel e Jonatas. Qual o motivo dessas pessoas não constarem como querelados na presente queixa? Não vou responder essa pergunta. O senhor Peixoto também aqui, como representante da igreja, afirmou em audiência que, apesar das difamações, denúncias, a Igreja Assembleia de Deus no estado de Pernambuco continua com bom conceito na sociedade pernambucana e perante os membros. Qual afronta a sua honra subjetiva, se nada sofreu com as críticas? Há poucos minutos eu citei aqui que por conta essas acusações infames sem fundamento, as pessoas tratam como se eu fosse realmente corrupto e a igreja como fosse uma denominação errada. Eu acabei de dizer isso, respondendo ao... Mas o representante da igreja disse que não houve nenhum decréscimo no número de membros. O que eu tinha que dizer, doutor, já disse. O senhor Peixoto afirmou em audiência também que os ataques e denúncias eram contra a figura do pastor presidente. E atacando o presidente, os querelados estariam também atacando a instituição. Pode confirmar essa assertiva? Não vou responder isso, doutor. Essa pergunta o doutor já fez e já foi respondida, não vou fazer lá. Foi feita aqui uma pergunta à Vossa Senhoria de que os dízimos são entregues ao Senhor dos céus, nosso Deus. Porventura, quem administra esses dízimos entregues ao Senhor dos céus? O que eu tinha que responder sobre isso, eu, de forma exaustiva, já respondi ao eminente juiz. O senhor Peixoto também afirmou aqui, em audiência, que não é só o pastor que decide seus rumos, mas sim uma assembleia de pastores profere as decisões de seus rumos em obediência ao seu estatuto. Para ingressar com a presente queixa, foi proferida alguma decisão autorizatória e formal de uma assembleia de pastores ou presbíteros? Inclusive essa pergunta foi feita pelo doutor Nivaldo também. O senhor está perguntando? Estou. Os advogados foram levados lá na reunião do Ministério. Você lembra, doutor? O Ministério aprovou. De forma formal? Está em ata. De forma formal? Eles aprovaram a queixa do senhor. Ele foi todos os 3 advogados da igreja na reunião da convenção do Ministério. O senhor Peixoto afirmou também que eles eram contra a liderança da igreja e não a igreja como entidade espiritual. Qual a motivação dos querelados em difamar a própria entidade religiosa em que frequentam? O senhor desculpa, mas eles não frequentam a igreja. Eles são disciplinados da igreja. Não são membros, portanto. Contrariando o que Vossa Senhoria falou agora, dessa autorização formal, o senhor Peixoto afirmou que o ingresso da presente queixa se deu por cobrança dos pastores, feitas diretamente ao presidente. Pode confirmar essa assertiva? Alguns pastores no gabinete disseram a mim, pastor, tem que entrar com uma ação, porque ele está danificando a imagem da nossa igreja. Isso aí era o que mais diziam em conversa comigo. Então o ingresso foi por conta dessas cobranças ou por conta da autorização? Não eram cobranças, eram sugestões que eles davam e dizendo, meu pastor, o senhor tem que entrar também com a igreja, porque eu tinha entrado com a ação da minha parte, né? E foi quando se tomou a iniciativa de assim fazer. O senhor Peixoto também, como representante da igreja, afirmou aqui em juízo que Deus se ofende e castigará os denunciantes de forma severa. Se Deus irá punir os querelados, qual o motivo do ingresso da queixa, se há uma certeza da punição divina? Eu não estou aqui defendendo o doutor Peixoto, nem afirmando o que ele disse, é uma questão dele, né? Mas ele falou como representante da igreja. Ele falou... Como representante da querelante. Eu não vou acrescentar nenhum comentário, porque eu não vejo
justificativo para isso. Na quarta difamação, os querelantes dizem a seguinte forma, como o doutor Albri ali agora há pouco: queremos dirigir uma palavra ao gestor presidente, Ailton José Alves. Uma gestão que há 20 anos vem dividindo famílias. A nossa igreja, ela possui 100 anos. E o querelado falou diretamente à figura do seu pastor presidente, questionando apenas a gestão do depoente durante os 20 anos de sua administração. Tal imputação é direcionada à Igreja Centenária Assembleia de Deus ou à gestão de Vossa Senhoria? Eu acho que as perguntas, doutor, estão repetindo sempre a mesma coisa, só muda de... Eu não vou responder não, entendeu? Não vou responder. Só muda só de contexto, mas é sempre a mesma coisa. Vossa Senhoria, na condição de gestor-presidente, determina a proibição de membros em visitar outras igrejas da mesma denominação, qual seja a Assembleia de Deus Campo Abreu Lima, a Assembleia de Deus Madureira, etc. E caso descumprir a determinação, é penalizado com a correção chamada disciplina. Eu nunca apliquei isso, não vou responder ao senhor por isso. Por esse motivo aí, não sempre o motivo é pecado. Nunca questões de ir ou não ir, ouvir, isso aí. Eu, além de administrador, sou teólogo, conheço a teologia. Não acho que isso... Essas denúncias objeto da... Agora, se a pessoa vai e permanece lá, o Estatuto diz que não pode ser membro de duas igrejas, está muito claro no Estatuto. Então, ele é afastado da comunhão, mas se liga lá a outra igreja. Quer dizer que é uma forma de punição para esse membro. Como é que ele vai ficar membro aqui e membro lá? Como é que vai Eu ficar? falei visita, senhora Ailton. Não, visita não. Quando Eu o... tenho cuidado para não estarem gravando aqui essa reunião, né? doutor Abreu, eu fui advertido pelo informante, deixa eu falar, estou com a palavra. Eu fui advertido aqui pelo informante de que eu estaria gravando aqui essa... Enquanto eu estive ouvindo aqui, Olha, ele... Não essa foi. advertência, o senhor está gravando alguma coisa? Não, tá desligado meu telefone. Tá sendo gravado aí. Aqui. Eu acho que só era eu que estava com o telefone ligado, porque eu esqueci. Naquela hora eu achei que Então, alguém Doutor pode... Abreu, tá sendo gravado aí. não, aqui não foi gravado nada, não. Eu tô dizendo, gente, ele estava ligado, porque eu esqueci, se eu não fiz aquela recomendação. Aquela recomendação da audiência Permanece anterior pra permanece hoje, por isso que eu não fiz a mesma Certo. Aí advertência. eu esqueci, eu só lembro que tocou no telefone, aí eu desliguei na hora aí, eu esqueci de ligar, mas tá aqui para qualquer um. Pois não, então nós vamos verificar. Veja aí, moça, o celular do querelado. Peraí, vou ter que ligar ele. Ele ligou o celular agora, eu ligado. Não, mas ele estava ligado, eu liguei naquela hora, só vi que tocou o telefone, aí eu fui e desliguei, mas começou a audiência com ele ligado. Mas agora estava desligado. Sim, mas houve gravação em algum momento. Eu não gravei, mas tá aqui para olhar. Nosso pedido, excelência, só no sentido do senhor fazer a mesma ressalva, somente. Me Só parece que que você entendeu, quando nós entramos, eu nem desliguei o telefone, eu esqueci de ligar. Deveria ter lembrado Só desse desliguei naquela detalhe. hora que tocou o telefone. Entendeu? Mas aqui para olhar, eu tô ligando ele para observar se tem alguma coisa gravada. Como é que se pode observar isso? Veja aí, moça. Deixa eu só... aí depois dá acesso ao... Dê acesso aí ao Mozart. Mas a advertência foi feita a mim. No entanto, a gravação está sendo feita aí. Ele foi feita a mim, essa advertência. Eu estou com a palavra, doutor Lismar. Ele fez, eu escutava aqui, eu escutei. Pode, gente. Não... Ele perguntou, o pastor perguntou, se foi feita a advertência. Não pediu que o senhor estava gravando não. Porque meu telefone está aqui, desligado desde o momento que eu entrei. E outra coisa, a audiência está sendo gravada aí. Mas essa aqui é oficial. Exatamente. Ninguém vai fugir disso, a audiência é pública. Está suspensa 2 minutinhos enquanto a audiência, enquanto isso se resolve aqui. Eu dou uma pausa na gravação para suspender. Não, deixa. Eu não tenho muita intimidade com Só não pode divulgar coisa pessoal dele, né? Aí é ver se houve gravação. não aparece nada. Bom, derruba o celular do rapaz. Na queixa de difamação, tendo como conteúdo uma fala do querelado Giovanni, que diz que abusa a Constituição, inclusive lido por Vossa Excelência e as leis brasileiras. Essa menção refere-se à proibição do direito de liberdade dos membros impostos pela presidência ou pela igreja de
proibição para frequentar outras igrejas. Eu não vou responder uma coisa dessa que é absurda. A igreja não proíbe ninguém, todo mundo tem liberdade de ir e vir. Já houveram membros da nossa igreja que já foram à sessão espírita, já foram a todo tipo de religião. Essas denúncias mudaram o seu conceito em relação à credibilidade da nossa igreja na sociedade pernambucana? Não vou responder isso porque a pergunta que o doutor fez foi a pergunta, é uma das perguntas que o Meritíssimo fez, foi contestado de forma exaustiva isso. Foi colocado também na queixa que os querelados estavam endossando uma campanha para não se dizimar na central, nem nas grandes cidades, mas apenas nas pequenas cidades. Tal endosso foi em decorrência de prejuízo do erário da igreja? Isso é muito subjetivo, eu não vou responder isso não, doutor. Eu vou saber quanto é que os crentes vão dar, não, se naquele mês vai dar mais, vai dar menos. Eu não vou contestar isso porque eu acho muito sem finalidade isso. A testemunha Jemima aqui em juízo sobre compromisso diz que apesar das difamações, a igreja cresceu assintosamente. Pode confirmar essa assertiva como presidente da IEDPE? Eu acho que eu respondi essa pergunta quando respondi que novos convertidos desistiram e a igreja foi o senhor que fez, por conta dessa difamação. Membros, eu não tenho assim, então me parece que 2 no interior se afastaram por conta dessas difamações. Agora, eu acho que ela estava se referindo aos batismos, porque o último batismo nós batizamos 10 mil pessoas, né? 8 mil no congresso, e aí eu acho que ela estava referindo-se a isso. Se houve esse crescimento, qual o ataque à honra subjetiva da IEDPE? Se houve esse crescimento? Isso é uma pergunta muito sem sentido, porque como é que eu posso adivinhar quantos mil? Se foi 10, poderia ser 15, poderia ser 20. E por conta dessa difamação, as pessoas objetam motivos para não vir à igreja por causa disso. A testemunha Jemima também aqui em audiência, sob compromisso também, afirmou que as pessoas que assistiram aos vídeos não acreditaram no seu conteúdo. Logo poderia exemplificar por que a presidência deu tanto crédito ao ponto de ajuizar a presente queixa. Eu não vou responder isso, que é uma questão meio sem sentido, sem lógica. A Jemima também, a testemunha aqui em audiência, disse que a nossa igreja, a Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco, temendo leis contrárias aos nossos costumes, por exemplo, ela citou casamento de homossexuais, indicou candidato a ser eleito pelo Projeto de Cidadania. Vossa Senhoria poderia esclarecer esse Projeto de Cidadania? Eu não conheço o Projeto de Cidadania. Eu não vou falar sobre isso porque eu não ouvi a Jemima falar, pode estar sendo tirada do contexto, eu não vou responder. Eu jamais ia fazer uma pergunta que não tivesse no contexto, inclusive aqui, diante de Vossa Excelência, o Ministério Público, que a testemunha falou exatamente, pode puxar a gravação que está lá. Ela mencionou que a nossa igreja, temendo leis contrárias aos nossos costumes, instituiu esse Projeto de Cidadania para eleger políticos. Isso não faz, questionou a veracidade da informação da testemunha. Por esse motivo que eu estou, porque a testemunha aqui compromissada, sob o compromisso de dizer a verdade, ela disse isso. A Jemima. Jemima, eu estou falando de Jemima. O Projeto de Cidadania. Continua. Ele negou o Projeto de Cidadania. Não, a igreja nunca discriminou ninguém por seu gênero, por sua religião, não. Sobre o Projeto de Cidadania, o senhor poderia dizer alguma coisa? Não faz parte do processo, os senhores já sabem que eu respondi a isso e já foi solucionado, eu não vou responder. Sabe informar quantos políticos foram eleitos pela igreja, pelo Projeto de Cidadania, dita pela testemunha Jemima? Não tem nada a ver com esse processo, eu não vou responder nada. Tá certo, bem. Sabe informar se a IEDPE, como instituição religiosa, responde a algum procedimento administrativo, criminal, eleitoral em face desse Projeto de Cidadania? Não faz parte desse processo, não vou responder. A testemunha Jemima respondeu que a expressão bíblica, filho do diabo, denota uma expressão bíblica e que denotou a Vossa Excelência como uma pessoa mentirosa, o que afetou sua honra e também a IEDPE. Pode explicar os motivos que feriram a honra subjetiva dele? Eu não vou, eu prefiro ficar calado, eu não estava aqui quando a Jemima falou. A Jemima também mencionou aqui que as denúncias colocam em xeque a administração do dinheiro destinado à compra de um terreno para o megatemplo. Seria este o endosso do esquerelado à campanha para não dizimar nas grandes cidades e sim nas pequenas cidades? Eu não estava aqui quando ela disse isso, não sei em que contexto ela disse, fica difícil para mim responder. Porque justificar, reprovar o que os outros disseram quando eu estava ausente, fica difícil, né? O doutor Albri, em suas palavras dirigidas à mesma testemunha Jemima, perguntou
se era comum o emprego de parentes na direção da IDPE. O senhor pode confirmar isso? É comum? Eu não vou responder porque eu não... Sabe dizer se tem parentes eu não vi direção? ela, eu não vi ela fazer essa afirmativa. Foi o juiz que perguntou, não fui eu. Sim. Não vou responder sobre isso porque não vejo nenhum sentido. Não sabe informar se tem filho, se tem genro, irmã, irmão, Eu não tenho. filho na direção da igreja. Na direção da igreja. Aí é diferente, não é emprego. Aí não é emprego. É uma função que é eleita pela igreja, pelo ministério. Segundo a própria testemunha, respondendo ao doutor Albri, falou que essas pessoas são empregadas porque são de sua estrita confiança. Essas pessoas, parentes, são empregadas, porque só elas são merecidas de sua inteira confiança. Pode confirmar isso, senhor Ailton? O que eu posso responder é que nos departamentos de maior responsabilidade são empregados católicos, batistas, adventistas, presbiterianos. Como é que... Não entendo o objetivo dessa pergunta. Porque na informática tem católico, tem testemunho de Jeová, tem informática e na contabilidade, na tesouraria da igreja. Como é que... Não estou entendendo essa pergunta. Quer que eu refaça? Não adianta refazer porque tem gente de todas as religiões. Não, eu falei parentes empregados na direção da igreja. Não, eu não tenho nenhum parente, nem os diretores empregados na direção da igreja. Não tem. A testemunha Bonifácio também prestou depoimento aqui, indicado pela querelante, e ele afirmou que os vídeos representam um movimento que vai de encontro com a administração da IDPE e que os membros não mudaram o conceito de seriedade da instituição espiritual e material. Pode explicar como presidente se houve mudança no conceito da IDPE dentre os pastores e Olha, presbíteros? doutor, eu não vou responder porque eu já respondi de forma exaustiva quando o doutor me perguntou e o doutor Luiz também. Instado pelo juiz, doutor Albri, que fez a mesma pergunta que fez para Vossa Senhoria. Se Vossa Senhoria merecia esses ataques, a testemunha alegou que não, por ser um homem colocado por Deus, e só Deus poderia tirá-lo do cargo. Ou seria poderia exemplificar se o cargo vitalício suplanta e o coloca acima do próprio estatuto? Eu acabei de responder isso, disse que o ministério pode me tirar. Eu acho que está gravado aí. O ministério está acima de mim. Testemunha Há Jonatas, poucos minutos respondi. A testemunha Jonatas também prestou depoimento aqui sobre o compromisso e informou que a IADPE, através de seus diretores e presidente, é impedida de receber críticas, discordâncias ou questionamento. Aí recebendo, qual a punição? Sendo pastor ou presbítero, é afastado por discordar do seu governo na IDPE? Só tem uma forma que é ser afastado membro e obreiro. Motivação de pecado. Segundo a mesma testemunha Jonatas, Qual o Jonatas? Jonatas, que é presbítero da igreja. Ele é presbítero em comunhão da igreja, Pois não. na condição de membro, e também testemunho. Ele prestou esse depoimento sob compromisso da verdade. E ele afirmou aqui que o projeto de cidadania foi instituído pela IADPE e que, pela instituição desse projeto, houve divisão entre os membros por conta da comunhão da igreja espiritual com a política. Você pode confirmar? Eu respondi já 2 processos sobre isso e foi solucionado. Não vou estar aqui repetindo essa mesma coisa. Sabe informar se houve arrecadação extra para a compra do terreno na Avenida Mário Melo? Mais uma pergunta que não tem a ver. Tem nada a ver com o processo. Arrecadação extra para a construção do templo. Eu entendo que não tem absolutamente nada a ver com tantas outras que eu deixei de protestar aqui. Vou ler para Vossa Excelência o conteúdo de uma queixa dita como difamação. Vou ler para Vossa Excelência agora. Para ver que tem conexidade. Foi o termo que Vossa Excelência utilizou, conexão. Agora eu vou ler aqui exatamente para trazer isso a... Bom, o senhor defere, para mim dar segmento. Eu acho que o rito pressupõe a existência de pergunta, né? Eu não vou ficar debatendo com Não, com de modo algum. ficar debatendo comigo. Não. Esse não é o rito de processo penal. Se quiser indeferir meu protesto, O ele rito faz a pergunta dele. o advogado faz a pergunta, a testemunha responde. Ele não quer responder. O advogado está fazendo as suas perguntas. Ele está fazendo esclarecimento à minha pessoa. Não. Ele está fazendo esclarecimento à minha pessoa. A sua pessoa? Não foi isso não que eu disse que ia fazer, que ia ler aqui para mim, para eu ver alguma coisa aí. Não, eu ia falar para o juiz, eu não vou me direcionar ao juiz, porque você... Não, veja bem, o senhor questionou, ele questionou a minha pergunta, eu dizendo que tinha conexão com a queixa, eu ia perguntar a Vossa Excelência Mas se tinha essa conexão. queixa se refere a quê? A essa queixa que diz que Mas o isso tem esquerdo tem... alguma coisa a ver? Não, com ele não, ele que interrompeu. Advogado? Não, ele que me interrompeu. Ele me interrompeu no momento que eu estava fazendo a pergunta. Você está entendendo? Eu estava fazendo a pergunta, ele me interrompeu. Aí,
Eu estou voltando para dizer. A conexidade entre o protesto de Tá entendendo? E Faça a a pergunta. pergunta, eu acho que é dentro do que a querelante mesmo colocou, se sentindo ofendida. Que houve o pedido de endosso a uma campanha para não contribuir com os dízimos, exatamente nessas sedes, na central, exatamente por esse O motivo. senhor pode responder? Tem nada a ver, doutor. Não tem nada a ver. Mas- Eles acusaram, eles instigaram os membros da igreja a não dar dízimo. Ele está buscando uma lateral para sair, mas eles acusaram, eles diziam, bota o dízimo, tem gravação, entendeu? E isso não tem nada a ver, porque isso foi feito, meritíssimo, 10 anos depois da aquisição do terreno. Como é que isso tem nada a ver Foi com uma isso? pergunta até simples. Se houve arrecadação para compra, Nós somos inteligentes. Aqui é um grupo de pessoas inteligentes. É que ele faz uma pergunta aqui, depois essa mesma pergunta ele faz de outra forma, depois vem, faz a pergunta de outra forma. Meu Deus do céu. aqui não se trata de pegadinha, não. Senhor. Eu estou fazendo só as perguntas. O objetivo foi, houve arrecadação para a Foi. compra deste terreno? Não, senhor, doutor. Não O houve, terreno. pronto, não houve arrecadação simples. Vamos Para em frente. compra, não. Não, senhor. O terreno foi pago, escriturado. Esse terreno- Essa esse mesma terreno- pergunta que ele faz é o que eles dizem que o terreno está no meu nome, doutor. É interessante. Mas é exatamente por esse motivo que o senhor está aqui. Para esclarecer Eles esse dizem que o fato. terreno está no meu nome. E a pessoa diz assim: mandem oferta e dízimo para fulano, que é esse que foi citado aqui, o Jonatas, para acusar. Mande para a conta dele, porque nós precisamos pesquisar. Nós precisamos pesquisar sobre este terreno, porque nós temos informação que está em nome do pastor. Deus me livre, eu tenho dado da igreja em meu nome. Senhor pastor, eu vou pedir ao senhor Pois não, doutor. para a pergunta que o advogado formular. Se o senhor Pois não quiser responder, diga, Tá certo. não vou Ok, responder. doutor. Tá bem, doutor. Não se defenda porque É porque nas perguntas. Nas que ele- defesas vem Mas ataques, nas perguntas, ataques e defesa, doutor, né? nas perguntas que Nesse ele fez sentido. aí, veio acusações também. De terceiros que não tem então, nada a ver se o com isso. senhor entender de responder as perguntas, responda. Se pois não, é. diga, não vou responder. Doutor Luiz, Sabe informar, senhor Ailton, qual o valor do dito terreno e quem vendeu a IDPE? Não vou responder porque não faz parte do processo. Vossa Senhoria autorizou, isso no depoimento da testemunha Jonatas, autorizou, como presidente da igreja, a entrega de R$50 mil ao deputado que representa a Igreja Assembleia de Deus na Alep, Adalto Santos, como Na contribuição hora certa vai para a ser- sua campanha eleitoral A hora 2014. certa vai ser dada a resposta. Indicou algum parente ou amigo para os gabinetes dos parlamentares da igreja, vereador Emir, deputado Adalto Santos, deputado Pastor Eurico. Na hora certa vai ser respondido isso. Não faz parte do processo. A testemunha Jonathan, como assessor da tesouraria da IDPE, informou em juízes sobre as penalidades da lei que o seu rendimento abrangendo salário e benefício seria de R$200 mil. Pode confirmar ou explicar um valor tão irrazoável para o seu rendimento? Na hora eu vou responder isso e eles preparam. Porque vai ter que responder também. A testemunha Jonathan também informou que a sua irmã Flávia Pereira sofreu perseguição pela direção da IP por denunciar crimes eleitorais no Ministério Público, sendo inclusive afastada do cargo de professor da escola dominical. Pode confirmar se houve esse afastamento como represália à denúncia? A igreja tem 1.300 templos, eu não sei o que acontece aí. Não estou sabendo disso. O senhor afirmou agora que todas as empresas que trabalham com a igreja têm o seu devido contrato registrado. O senhor contratou a empresa Servos, uma empresa que presta serviço de segurança armada na igreja? Na hora eu respondo isso em processo. Entendeu? Essas acusações. São acusações que vão ter que ser provadas. Doutor, desculpa, falei. o senhor pode até ficar calado, mas essa é a hora de responder. E na hora certa eu vou responder. Veja só, Esta é a doutor, hora se ele certa. apresentar provas, porque não existe provas. Pela ordem. É impressionante o quanto nós estamos distantes do objeto do processo. É impressionante. Eu Eu quero lhe dizer apenas o seguinte, doutor Luiz Mário. Não. Porque quais são os fundamentos para a propositura desta queixa-crime? Ela se baseia exatamente nos ataques feitos, dos supostos ataques feitos pelos querelados, à pessoa do pastor, presidente da Assembleia de Deus, é isso, Assembleia de Deus, onde na peça principal, na peça exordial e na documentação existem ataques falando sobre desvios de dinheiro, falando-se de Caixa 2, falando-se de vários outros elementos que todas essas perguntas têm tudo a ver com Sem o problema, com o processo. De forma alguma, Fernando, me dispor com Vossa Excelência. Não, senhor, não se preocupe que não vai nunca se indispor. Mas penso Mas- que isso não se comunica em absoluto com o tipo penal.
É porque Não se comunica. faz anos. Que pela difamação pode se consumar, independente de ter motivo razoável ou de não ter motivo razoável, de ser verdade ou de ser mentira. O tipo penal de difamação não pressupõe a legitimidade da condena em um fato anterior que legitime aquela difamação. Eu entendo que as perguntas são pertinentes. Diante do depoimento sobre o compromisso da testemunha Jonatas ainda, que ele mencionou aqui para todos que, como assessor da tesouraria, descobriu muitas irregularidades. A tesouraria nunca teve assessor. Não juntou, inclusive, a carteira profissional. Carteira Os profissional. conteúdos foram informados a Vossa Senhoria através de e-mails. Essas irregularidades colocadas à sua disposição através de e-mail, o senhor, como presidente, procurou proceder à checagem se aquelas irregularidades tinham fundamento ou não? Ele apresenta os e-mails, né? Eu não sei de que se trata, porque eu nunca recebi e-mail. Foi informado também pela testemunha Jonatas que existe lá na igreja, na tesouraria, uma conta secreta de Caixa 2 administrado por Vossa Senhoria. É verdade? Se tiver provas, eu nunca ouvi isso. Nunca ouvi. Ele está mentindo. Diferente de Vossa Senhoria, ele prestou esse seu compromisso, enquanto Vossa Senhoria pode mentir. Tem aqui. tantas coisas que Jonatas tem dito que ele vai ter que provar. Não. Olha, veja bem. doutor Luiz, Ele está querendo. veja, o senhor faça o favor de fazer as... Não. É que a ampla defesa aqui tem limites também. Já está se tornando uma reconvenção. O senhor faça suas perguntas e, Encerrou. ou Eu encerre. estou me sentindo assim. Encerrou. Eu estou me sentindo assim, doutor. Eu estou me sentindo assim. As minhas já encerrei, viu, doutor? Está me acusando de salário que eu não ganho. Doutor, o meu sustento, o meu sustento é determinado pelo Ministério da Igreja. O estatuto é claro. Ele está. Não se preocupe, o senhor está aqui como Sim, testemunha. mas ele está declarando. acusando. Informante. Ele está acusando. Olha, eu vou chamar o policiamento para tomar as Final de ano passado, o senhor repreendeu ele aqui. O senhor faça o favor de ficar lá fora. Dizendo que o que o doutor está dizendo é mentira. Fique lá fora, por gentileza. Fique lá fora, por gentileza. Não. Fique lá fora, por gentileza. Fique lá fora, por gentileza. Fora do ambiente aqui. Confirme que você me O senhor para fora, senão eu chamo a polícia para me levar. Sim, senhor, doutor. Confirme. Bem, eu vou continuar fazendo as perguntas. E o senhor, por gentileza, faça as perguntas objetivamente. pertinentes ao fato. Pode deixar. Porque algumas perguntas que se estendem um pouco mais, eu tenho interesse de saber. Embora saindo um pouco da... Faça suas perguntas. Senhor Hilton, boa tarde. Existem algumas difamações, na quantidade de 5 difamações, em que algumas têm os seguintes trechos. Providencie um policiamento para cá. Na primeira difamação, abre aspas, com palavras ásperas, principalmente pelo gestor, vice-presidente Ailton Júnior. Na segunda difamação, e a DPE gestão sem visão. Terceira difamação, muitas vezes existem situações de assédio moral, o que podemos dizer aos nossos irmãos, e visões, intrigas e simulações na direção da IADPE. Quarta difamação. Aí, olá, meus irmãos, queremos dirigir mais uma palavra ao gestor, presidente Ailton José Alves, e perguntar a ele. Quinta difamação, sempre também envolve a gestão da presidência. Todas as difamações envolvem a gestão da presidência. O senhor tem conhecimento ou acredita que o objeto destas difamações envolvem o senhor e a gestão? Eu não vou responder porque existem processos já feitos e que nós teremos que tratar esse assunto lá nos processos. Entendeu? São Próxima 4 processos. pergunta. 4 processos. Próxima pergunta. O senhor disse que houve um sugestionamento de alguns ministros dizendo que o senhor deveria entrar com um processo, não só pessoal, mas também pela igreja. Quando o senhor ingressou com esta ação, o senhor disse a eles que tinha ingressado, deu resposta a esses ministros? Essa resposta já foi dada. Quando o escritório foi lá e explicou, fez toda a exposição. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Houve uma assembleia formal onde houve essa deliberação, ou pelo Conselho de Presbíteros, ou pelo Conselho da Direção, a respeito do ingresso dessa ação? Não existe conselho na igreja, existe o ministério. E foi nessa reunião que os advogados foram fazer a exposição. Qual foi a data desta reunião? Aí, tem paciência. Tem que ter dó de mim, né? Eu me lembrar até disso. Tenha paciência. O senhor, por diversas vezes, afirmou que os querelantes são mentirosos, possuem problemas espirituais, são pessoas desta natureza. E a senhora Gemima, em depoimento também aqui, afirmou que são pessoas que têm uma vida desregrada. É assim que o senhor vê os seus opositores? Eu não estava aqui, não vou responder isso. Mas com relação às suas palavras a respeito. É isso. O senhor disse que sempre ouviu falar bem da igreja, certo? A igreja, durante 100 anos, havia opositores ou não havia opositores? Eu não vou responder isso porque eu não acho que faz essa parte do processo. O senhor falou que em relação muito a dízimos e ofertas aqui, certo? E que os dízimos seriam a respeito de evangelização. Falou a respeito. Com relação aos dízimos e ofertas, duas ações de prestação de contas
perto do final de 2018, antes do ingresso dessa ação de queixa, foram ajuizadas por falta de prestação de contas com relação aos dízimos e ofertas. O senhor tem conhecimento dessas ações? Quando chegar a hora, eu responderei. Está em processo. Está defendido o protesto. Continue as perguntas. O senhor Jonas, aqui em audiência, afirmou que foi constrangido a realizar nesse projeto de cidadania, que também diz respeito a uma das difamações aqui presentes na queixa, foi constrangido a votar em alguns políticos indicados pela igreja e a DPE, e que informou a presidência da direção, inclusive com e-mails ao senhor. O senhor tem conhecimento de que esses e-mails ou que essas pressões, difamações aconteciam dentro da igreja? Conhecimento disso e nunca pressionei ninguém para votar. Mas o senhor tem conhecimento de algum membro que fez? Não tem conhecimento. Certo. Essa é a encerrada, excelência. Doutor Nivaldo.